passagem bem conhecida de todos os irmãos. Capítulo 3. Vocês colocaram? Os primeiros versículos do 1 ao 10 falam sobre o encontro de Moisés com Deus, com o anjo do Senhor, na sarça do deserto. Meus irmãos, verso 2, aliás, o verso 1 do 1 ao 5, depois o verso de número 10, do 1 ao 5, depois o verso de número 11. A palavra do Senhor, ela nos diz assim para nós: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: vem aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 10: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Podem sentar, em Jesus. Agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade. Literalmente não era para estar aqui hoje. Literalmente. Acabei de chegar, eu estava indo para Ribeirão Preto, Congresso de Missões, Assembleia de Deus de Missões, pastor Eliezer Schmidt. Passando da entrada de Santa Rita, o carro que a gente ia deu problema. Começou a esquentar, a água ferver tudo, não deu para a gente ir, cancelamos a viagem, tivemos que voltar do meio do caminho, né? E para a dona Tânia Bezerra, você se arruma, porque nós vamos dar uma glória a Deus ali no Bandeirante, os irmãos lá. Então, Deus sabe trabalhar pelos assuntos. O texto que a gente leu aqui, irmãos, é de alegria, né? Deus falando com o homem, é coisa boa. Coisa boa quando Deus fala com o homem, e quando o homem também tem condições de falar com Deus. Aleluia. Porque o segredo não é Deus falar com o homem. Deus falar com o homem é interessante, ou vice-versa. Mas o mais interessante ainda é quando o diálogo bate. Porque às vezes Deus fala com o homem e o homem não escuta. Às vezes o homem fala com Deus e Deus não escuta, né? Mas o interessante é quando o homem fala, Deus escuta, e quando Deus fala, o homem escuta. Quando o homem consegue ter diálogo com Deus. Se tem diálogo com Deus, é porque está se entendendo. Se tem diálogo com Deus, se fala e Deus responde, é porque Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus está ouvindo, Deus está no negócio, né? Se tem diálogo, é porque tem comunhão. A Bíblia diz: como poderão andar dois juntos se não concordar? Se tem diálogo, se tem conversa, é porque Deus está concordando com a conversa é boa. Quantos aqui já teve um diálogo com Deus? Experiência, diálogo com Deus é diferente de você falar e Deus não responder. Às vezes você fala, e o Senhor não responde nada, fica quietinho, caladinho, né? Já tem outras vezes que você fala, Deus responde, mas responde através do quê? Da palavra, do louvor, da adoração. E como entender que Deus está no negócio? Quando tudo está difícil, mesmo assim é uma coisa difícil, como está, você vê que Deus está agindo na dificuldade. Senão que Deus está respondendo
as suas orações. Não, Deus está ouvindo. A história de Moisés aqui, ela é interessante. Ela fala de tempo de espera. Quantos querem esperar hoje? Quem gosta de esperar aqui? O marido não gosta de esperar a mulher trocar de roupa, se preparar. É meio complicado. Tem umas que gostam de se embelezar, é maravilha, demora para sair. 2 horas antes tem que começar a tomar banho para começar a sair de casa. A espera é uma coisa interessante. Esperar um ônibus é difícil, esperar alguém chegar na sua casa é complicado. Esperar uma boa notícia é difícil, esperar uma notícia ruim, pior, mais difícil ainda, bate aquela angústia, aquele negócio. Então aqui fala de espera. O nascimento de Moisés, eu tenho conhecimento dos irmãos, todo mundo sabe como foi milagroso, como foi providencial divino o nascimento de Moisés, a ele se manter vivo em uma terra de paganismo. E o mais interessante é ele ter sido criado, amamentado até a idade de sair do peito da mãe, por sua mãe legítima, dentro dos costumes hebreus, e depois sair dos costumes hebreus, entrar no costume pagão, no Egito, aprender toda a ciência do bem e do mal, aprender todo o conhecimento, em toda a ciência e língua da época. Moisés era instruído, preparado, o homem foi preparado para ser príncipe, preparado para sentar no trono, preparado para assumir o reino de Faraó, o reino do Egito, preparado para ser o faraó. Então não era qualquer coisa, não era qualquer rapaz, era um camarada bem. Só que uma coisa interessante, quem tem uma chamada de Deus, quem tem algo de Deus na sua vida, ele não aguenta ficar quieto, ele não aguenta ficar parado, ele não aguenta ser membro de banco, ele não aguenta ficar ali, ele quer sempre fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Ele quer sempre fazer alguma coisa para o nome do Senhor ser glorificado na vida dele ou na vida dela. Moisés, mesmo assim, a Bíblia diz que ele não se conformou em ser chamado filho da filha do faraó. Ele disse: não, eu tenho toda a inteligência que o Egito me deu, tenho toda a sabedoria que o Egito me deu, mas meu sangue é hebreu. Meu sangue é hebreu. Eu tenho toda a formação que o Egito me deu em termos de conhecimento, mas o meu coração é da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. E o que eu aprendo aqui? Que você pode ter todo o conhecimento que o mundo pode oferecer. Você pode ter dinheiro, boa casa, bom carro, você pode ter boa educação, boa faculdade, boa instrução, uma dicção perfeita, mas o seu coração, se pertencer ao céu, alguma coisa de Deus já vai acontecer na sua história. Aleluia. Deus vai trabalhar de forma linda e perfeita, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, para que o nome do Senhor seja de uma forma tão gloriosa, esclarecido no seu entendimento. Porque hoje tem uma dificuldade muito grande do homem e da mulher entender o que é Deus na sua vida, o que é o Senhor na sua história, o que é o Senhor na sua família. Hoje a gente vê na maioria dos cristãos que quer ter Deus apenas como uma porta de emprego, como um lugar onde possa buscar uma bênção, onde possa buscar um favor, quer apenas o favor de Deus, aleluia, quer apenas o milagre de Deus. Mas eu vou dar uma palavra para você, levante sua mão direita, que eu vou profetizar na sua vida. Este culto não vai acabar assim, aleluia. Você está meio aí borogochão, mas daqui a pouco você vai dar glória, viu? Aleluia. Eu não perdi o jeito não, porque o negócio hoje é assim mesmo. Segura sua mão direita aí, que eu vou profetizar algo na sua vida nesta noite. O altar pode até estar limpo, o altar pode estar alto, bonito, perfeito, o altar pode estar na altura boa, limpinho, bonitinho, mas se não tiver sacrifício em cima, o fogo não vai cair. Se não tiver sacrifício em cima do altar, o altar está bonito, está perfeito, quem olha está lindo, quem olha o altar é maravilhoso, quem olha diz: esse é o altar, esse é o altar, pode até ser ao Deus desconhecido, vai estar bonito, mas se não tiver o sacrifício do Cordeiro em cima, aleluia, Elias pode clamar e o fogo não vai cair, mas se o sacrifício estiver em cima, o fogo desce, queima o Cordeiro, queima a pedra, queima a lenha, lame a água, e o nome de Jesus é glorificado. Mas tem que ter o sacrifício em cima. Hoje, quando fala de se sacrificar, todo mundo pula a mão. Sacrifício? Pelo amor de Deus, quem quer sacrificar? Sacrifica-te um pouco mais. Antes mais uma milha. Tem pessoas que só querem dar uma milha, forçado. Jesus disse: se alguém te obrigar a dar uma milha, por quê? Porque o soldado romano podia pegar alguém e falar assim: está aqui meu escudo, está aqui
comigo, quase 1 quilômetro comigo. Você é obrigado. Jesus disse: se isso acontecer com você, diga para ele, fique tranquilo, eu vou 1.400, eu vou andar 2 milhas com você, eu vou andar mais um pouco com você. Uma você me obriga, a outra eu vou por amor, a outra é sacrifício da minha parte, adorado seja o nome de Jesus. Porque senão de onde virá nosso milagre? De onde virá a nossa bênção? Se nós vamos fazer só aquilo que nos manda, só aquilo que nos pede, se vamos colocar em prática só aquilo que temos desejo, é só aquilo que está à nossa vista, daqui para frente eu não vou, não é trabalho meu, não é da minha conta, não, é da sua conta sim, é trabalho seu sim, e o nome de Jesus tem que ser glorificado na sua vida, aleluia. Tudo que acontece na igreja é da nossa conta, tudo que acontece na igreja é problema nosso, você é membro do corpo de Cristo. Esses dias eu estava ministrando, e eu estava falando sobre quem é envolvido na obra de Deus. Quem não é envolvido, ele vê a igreja suja, ele fala assim: essa igreja está suja, está imunda, não aparece ninguém para varrer, não aparece ninguém para limpar, olha o banheiro como é que está. Mas quem está envolvido é diferente, quem está envolvido pega uma vassoura e vai lá, pega um paninho e está lá no banheiro, ninguém precisa mandar, ele está envolvido, é onde ele vai usar depois, é a cadeira que ele vai sentar, é o copo que ele precisa, ele vê um copo imundo, o povo não, esse copo é uma semana que ninguém lava, eu vou lavar, não precisa não, quem não está envolvido só fala, mas quem está envolvido faz. Quem está envolvido só reclama. Quem não está envolvido só reclama. Quem está envolvido dá glória ao nome de Jesus. Participa do negócio. A obra de Deus é para quem é participante. Tem seus contratempos, tem suas lutas, tem seus problemas, tem seus levantes, tem seus contratempos. Mas quem está envolvido começa a perceber o trabalhar de Deus nas mínimas coisas. É nas pequenas coisas que você começa a perceber que Deus é na sua vida, que Deus está na tua história. Observe que Jesus disse: quem der um copo d'água fria ao profeta, na condição de profeta, quer dizer, respeitando, estou lhe dando este copo de água fria porque tu é homem de Deus, porque tu é profeta de Deus, não vai perder seu galardão e vai receber galardão como profeta. Aleluia. Você pode adorar a Deus esta noite, irmão. Isso significa que Deus não só reconhece as grandes ações, é as pequenas que transformam a vida, é as pequenas ações que mudam o caráter de alguém, as pequenas ações que transformam. Observe a criança quando começa a andar, ela já sai do ventre correndo, ela já sai do ventre comendo rapadura já, né? É papinha, uma colherzinha aqui, e quando ela dá o primeiro passinho, fica em pé, o pai já se alegra. Você vai saber o que é isso, né? O pai já se alegra, e ficou em pé, Quando ela fala, papai, meu Deus do céu, a mãe fica com a cara desse tamanho. Quem falou primeiro, papai. Mas esses são os primeiros passos, mas é esses passos que são inesquecíveis. São as primeiras coisas que fazem a diferença. É as pequenas coisas que montam um prédio grande. Essa igreja não foi construída para a parede inteira. Foi tijolo por tijolo. Aleluia. Tijolo por tijolo. E alguém teve que dar tijolo por tijolo. E alguém teve que sentar tijolo por tijolo. É querido. Vai fazendo um pouquinho, mas vai fazendo. Não para de fazer, não. É de pouquinho em pouquinho que a obra de Deus é construída. Mas tem que fazer. Olha isso, todo mundo fazer, fica fácil. Moisés passou 40 anos da sua vida como especialista do Egito, preparado. Teve um dia que ele não aguentou, não. Ele falou assim: meu povo está sofrendo. É o meu povo. Daqui a pouco ele viu o Egito querendo matar alguém lá, ele pulou para cima do Egito, matou o Egito. O egípcio. O problema de Moisés é que ele escondeu na areia. E ele esqueceu que naquela região a areia ela se move de lugar. Tem coisa que não dá para se esconder na areia, viu? Não dá para se esconder. O vento de Deus sopra devagarzinho. Sabe por que é bom o tempo? Porque o tempo vai mostrando quem é as pessoas. O tempo mostra quem é as pessoas. O tempo mostra quem é o ser humano. Dizia para o pastor Edson, quando eu cheguei aqui no culto, que ontem de manhã, no trabalho de escola dominical, e eu falei algo na escola dominical. Teve alguém que não gostou, retrucou no meio da aula. Quem me conhece é suicídio fazer um negócio desse comigo. Retrucar no meio do culto comigo, meu irmão, vai perder a bênção, vai levar na cabeça, não quer nem saber qual é a idade.
Se vem desafiar o pastor no meio do culto, comigo, leva na cabeça, na frente de todo mundo, do jeito que te levantou, a moeda é a mesma. Só que Deus me deu muita graça. Minha esposa começou a orar no banco, e orar, Jesus, dá calma, ele aguenta. A outra jovem começou a orar, porque já me conhece, mas com muita graça eu consegui, aleluia, fazer o pedido de fazer ali no culto, e deixar o culto uma glória, uma bênção, aleluia. Só que o tempo, só que esta pessoa não sabe o tamanho da bênção que ela perdeu, porque o ano que vem eu ia levar ela ao diaconato. O ano que vem já estava conversando com o pastor presidente, eu estava conversando com os para levar essa pessoa para o diaconato. E quando ela fez aquilo, eu falei, meu Deus, o vento soprou, mostrou que estava debaixo da areia. Aleluia. O tempo mostra o que está debaixo da areia. Aleluia. Você pode dizer para alguém essa areia, irmão, se tiver alguma coisa enterrada na areia, fala para alguém, se tiver alguma coisa enterrada na areia, o vento vai soprar e vai mostrar. Aleluia. Não adianta esconder o tempo, e depois que mostrou a areia, irmão, não adianta ficar picude não adianta ficar nervoso não. Se está mostrando, é melhor baixar a cabeça e dizer, Senhor, eu vou fugir para Midian, ficar 40 anos lá, eu vou esperar o meu tempo, até que eu seja trabalhado, e o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. As pessoas não sabem que nós estamos perdendo. Moisés não sabia, mas estava perdendo a cadeira do príncipe. Moisés não soube, quando ele fez aquilo, por impulso, ele perdeu a poltrona de príncipe, ele perdeu a coroa, regente do Egito. Perdeu, ele podia salvar realmente. Observa o processo. Observa o processo. Ah, pastor, mas não. Quem foi que falou que Moisés não poderia libertar o povo do Egito como rei do Egito? Quem falou? José não subiu no trono? Talvez o plano de Deus fosse esse. Talvez o processo inicial de Deus fosse esse. Observe que ele foi achado por quem? Pela filha da filha de Faraó. Observe que ele foi criado, reservado, guardado ali. Observe que ele foi para onde? Para dentro do palácio, aonde foi José um dia, onde José estava. Quem sabe o plano de Deus era não, eu vou colocar um hebreu no trono, e assim como eu coloquei José, eu vou dar livramento para o meu povo também. Só que Moisés não sabia. Só que Moisés não entendia talvez o trabalhar de Deus. Talvez você não está entendendo o trabalhar de Deus. Por isso que às vezes a gente fica, se acalma o coração, o Jeová está trabalhando, irmão. Aleluia. Ele matou, acabou, colocou na areia, teve que fugir, virou assassino. E Deus teve que, o projeto de Deus foi parado por 40 anos. 40 anos Moisés enterrado no deserto. O príncipe, grande, conhecedor, o cientista, virou pastor de cabra. Andava em carruagens de ouro, os mais belos cavalos que a terra conhecia, até Davi, até Salomão compara a futura esposa dele com a égua das terras do Egito. Tão belo era o animal. Virou pastor de ovelha, cajadinho na mão, suor na testa, barba por fazer, cabelo grande, roupas fedidas a bola, a ovelha, a xixi de carneiro, no meio do deserto, lá escondido, acabou-se tudo. Se tinha algum sonho no coração daquele moço, desapareceu tudo, virou, foi para anonimato, esquecido. Observa o filho do escravo que virou príncipe, o príncipe que vira assassino, o assassino que vira anônimo e o anônimo que fica esquecido. Quem era Moisés? Quem era? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus ainda restaura vidas. Deus ainda restaura vidas. Levante sua mão direita, por favor. O relógio de Deus não vai parar por sua causa. O relógio de Deus não vai parar por sua causa. Se você for fiel, o relógio de Deus continua
Se você não for fiel, o relógio de Deus continua girando. A obra vai ser feita. O trabalho vai ser feito. Entenda o que Deus está falando nesta noite. O relógio de Deus não vai parar por minha causa ou por tua causa. Te coloca em uma posição para que Deus possa te usar, porque o relógio de Deus, aleluia, o tic-tac está batendo na eternidade e em breve o arrebatamento da igreja acontecerá. Agora Deus pode contar contigo. Deus pode contar com você. Deus pode contar contigo. O relógio de Deus não vai. Entenda isso. Antes de você tomar qualquer decisão, pensa: o relógio de Deus não vai parar por minha causa. Se eu estiver alegre, o relógio de Deus vai continuar girando. Se eu estiver triste, o relógio de Deus vai continuar girando. Se eu não quiser fazer, o relógio de Deus vai continuar girando. Deus vai pegar alguém lá de fora, vai salvar, vai trazer o pródigo, vai dar anel para ele, vai dar veste para ele, vai dar sandália para ele, vai matar bezerro no morro para ele, vai fazer festa para ele, mas a festa vai continuar, a obra vai continuar em nome de Jesus. Aleluia! Vocês estão aí, irmão? Vocês estão aí mesmo? É verdade? Dá um sinal aí, vocês estão aí, irmão. Glória, aleluia. 40 anos se passou, o pastor de cabra lá, tangedor de cabra. Daqui a pouco ele começa a olhar assim e fala assim: aquela sarça não para de queimar, véio. Já era para ter se acabado, já era para ter se consumido. Deixa eu dar uma olhadinha para ela. Quando vai chegando perto, ele escuta uma voz: Moisés. Ele diz: eis-me aqui. Sabe o que é interessante? Que o nome Moisés significa salvo das águas, tirado das águas, resgatado das águas. Deus no meio do deserto fala assim: ei, resgatado da água, ei, te salvei do Nilo. Imagina o choque no meio daquela sarça, alguém dizendo assim: ei, você que foi salvo do Nilo, olha para mim. Aleluia. Você que foi salvo das águas, me escute aqui. 40 anos depois, alguém lembrava do milagre. Maravilhoso. 40 anos depois, alguém sabia o nome dele. Aleluia. Maravilhoso Deus. Ei, irmão, aleluia. Você pode até traçar o plano de Deus, mas se Deus tiver plano na tua vida, você vai para o esquecimento, para o anonimato, mas Deus não vai esquecer do teu nome. Aleluia. Porque a obra tem que ser feita. Aleluia. Resgatar da água. Eu quero falar com você agora. Mas eu vou se aproximando. Ele disse: olha, tira a sandália dos seus pés. O lugar que estás é a terra santa. Existe uma fábula a respeito dessa sandália, né? Mas impossível uma sandália durar 40 anos, subindo pedra, descendo pedra, e as línguas morrer. É impossível 40 anos na terra de Midian. Talvez no deserto ela tivesse uns 40 anos para frente do deserto, talvez tivesse alguma coisa de miraculoso nisso, mas ali era impossível. Talvez fosse uma sandália comum, feita de tira de couro. Mas por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias? Que interessante. Por quê? O príncipe não precisava tirar as sandálias. O rei, o príncipe, o faraó, todo mundo podia tirar sandália em qualquer lugar, mas ele não. O faraó era considerado Deus. Era considerado Deus Sol. E seus filhos também eram considerados Deus. Porque olhava para o príncipe faraônico, reconhecia nele Deus. Mas Jeová é Deus de deuses. Jeová disse: tu era príncipe lá no deserto, mas tira as sandálias. Porque quem não usava sandália era escravo, era servo. Só o servo não usava sandália. Aí Jeová diz: na minha presença tem que ser servo. Tira a sandália. Tira a sandália. Na minha presença tem que ser servo. Tira a sandália. Não fique com ela não. Lá fora você pode ser alguma coisa, mas na minha presença não passa de um servo.
Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está, quem manda sou eu. Aleluia. Chorar bacana. Vocês estão aí, né? Você é a revelação de Deus. Glória a Deus aí. Ele paga tanto preço para ter uma revelação. Mas eu tenho um momento da glória. Deus, aleluia. Glorifica a Deus, igreja. Aleluia. Está aqui nesta noite. Fica pedindo revelação. Não tem que aparecer um ninguém da glória. Aleluia. Irmão. Tira a sandália do pé, porque quem manda Deus, aonde Deus está, não tem que ter nariz empinado, não, meu irmão. A sandália tinha simbolismo, era quem era o dono da casa, era filho, era o mestre, que usava sandália, não era escravo, não era servo. Ele falou, filho, bonitinho, vamos começar uma lição nova, vamos. Tu já acabou, já morreu o príncipe em você, já morreu o herói em você, o cientista, já morreu, né? Já, meu filho. Então tira a sandália, vai, tira a sandália, se faz de servo aqui, se faz de servo. Vai botar aqui você aí. Ele vai dar racha essa crise, desce do pedestal, senão já vai derrubar você do cavalo. Aqui tem que ser servo na presença. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, vocês estão maravilhosos de Deus. Oh, glória a Jesus. E o que é interessante, se fosse 40 anos atrás, acabou que era um poliglota, linguístico. 40 anos depois o cara falou, não sei nem falar. Eu estou pesado de língua, eu já esqueci tudo. Sabe o que foi? Alguém fala, mas era errado. Alguém diz, mas não. Moisés estava dizendo, Senhor, eu estou 40 anos no deserto. Eu passo o dia ouvindo a outra linguagem que eu sei das cabras. Eu não sei mais nem como me comportar diante de um príncipe, diante de um rei. Eu já esqueci tudo. Eu não sei. Manda alguém me ajudar. Por quê? Porque Arão estava em contato diretamente com os príncipes. Arão estava em contato diretamente com os seus senhores. Arão sabia como se comportar na frente de um rei, na frente de um príncipe, porque estava vivendo todo dia ali. Aí por isso que Arão foi jogado lá de Moisés para sentar na presença do rei. Era porque Moisés esqueceu tudo, irmão. A linguagem que nós temos que aprender é a linguagem de servo, é a linguagem de servir, é a linguagem de esquecermos de tudo que sabemos e começarmos a falar aquilo que Deus manda falar. Que Deus Aleluia. Sabe por que às vezes as pessoas falam o que querem? Porque não escutam o que Deus fala. Se escutasse o que Deus fala, não falava o que queria. Falava apenas aquilo que Deus queria que falasse. Agora vamos para a sarça. Pois é, o que é a sarça? O que a sarça representa? Representa o homem frágil. A sarça era uma... Todos vocês já passaram pela teologia. Uma árvore seca, sem cor, sem aparência, não dava fruto nenhum, uma jogada no deserto, era um arbusto. Que com o calor do deserto era um arbusto que pegava fogo, era inflamável. Lá no Nordeste nós temos uma árvore chamada marmeleiro. Marmeleiro era inflamável. Se você passar um outro assim, ele esquenta e pega fogo, sozinho, sem precisar de nada. Marmeleiro inflamável, né? E no calor do deserto, aquela árvore pegava fogo sozinho no deserto. E era comum. O que Moisés se assustou é que a sarça continua pegando fogo. Tudo isso aqui é uma tipologia do que Deus faria com o homem no futuro. A sarça, Deus se manifestar na sarça para um homem, para um ser humano, era uma tipologia daquilo que o Espírito Santo faria no futuro. Hoje nós somos considerados como jambuzeiro, seco que para nada prestava. Um arbusto de beira de estrada chutado pelo vento, coberto de poeira dos templos. Mas um dia Jesus foi lá, deu uma sacudida desse jambuzeiro, pegou ele, enxertou ele na oliveira, e o jambuzeiro, a sarça seca hoje, é cheio de fogo do Espírito Santo. Pode abrir a boca e falar para o homem, aleluia! E outro homem chamou a sarça seca, quando viu o ferro, o fogo, a graça de Deus queimar na vida de alguém, e essa sarça não se consumir, e Deus falar com ele através do ouro da sarça. A sarça era a tipologia daquilo que você é hoje. Hoje muitos têm o fogo do Espírito, mas esse fogo não destrói, para o pecador. Esse fogo purifica,
até hoje. Ele estava pedaçando, ele não entendeu o significado de ser cheio do Espírito. Ele não entendeu, e não entendeu ainda. Aqui não tem não, Jardim Leste já tem, aqui no Bandeirante não tem não. Não tem não, essas coisas. Essas coisas aqui no Bandeirante tem não. Não tem ninguém no Jardim Leste me escutando ainda. Aqui não tem não, só no Jardim Leste. Pessoas que falam assim, 10 anos atrás eu era uma benção. Eu pregava tanto. Nossa, olha aí, eu evangelismo, eu fazia. Eu era uma bênção há 10 anos atrás. Eu era uma bênção de verdade há 10 anos atrás. E hoje? Eu estou maduro. Você viveu em ano da sarça. A sarça não é para ser cultuada. A sarça pegou fogo, falou com você. Você recebeu. Nós temos uma ordem de que sai da sarça. Você já observou que interessante? A sarça pega fogo e do meio da sarça Deus dá uma ordem. Versículo 10. Vem, chega mais perto. Vem, se enche aqui, porque eu vou te enviar de volta ao Egito. Você saiu de lá para voltar para lá. Agora não vai voltar para lá do mesmo jeito, vai voltar com poder e autoridade nas mãos. Maravilhoso Deus, aleluia. Tu saiu de lá fugido, vai voltar como libertador. Aleluia. Tu saiu lá correndo de um rei, vai voltar para enfrentá-lo. Isso é se encher da sarça. Mas tem crente olhando da sarça. Oh, a sarça pegou fogo. E às vezes está só uma chaminha pequenininha perto da sarça, o crente fica. Pega mais. Eu quero voltar. Não vai voltar mais do que era antes. É aquilo que você viveu. Você quer uma coisa que me irrita? É alguém falar assim, irmão, como é que tu viu essa semana? A igrejinha! Lá, não dá a poder de Deus! Filho, isso que tu está falando, ciência do poder de Deus hoje? Está vendo o caboclo que está falando? Está querendo que os irmãos tenham saudosismo? E ele mesmo não faz nada. O que passou, Deus não é Deus de passado, é Deus de presente. O que foi. O que tu fez. O passou, acabou. Agora Deus quer saber o que tu faz hoje, o que tu faz agora. Nesse momento. O teu tempo é hoje. Por isso, Deus de glória. Pedro morreu. Você sabia? Quem sabia que Pedro morreu? Quem sabia? Sabia não? Pedro morreu. Paulo, meu irmão, Paulo morreu faz tempo. Tomé, já era. A morte veio, Judas, Tiago, acabou. Eles não podem fazer mais nada. Mas você está vivo hoje. Aleluia. O tempo de Tiago, de Pedro e João passou. Este é o seu tempo. Maravilhoso Deus. Esquece a igreja Daniel Berg. Esquece Daniel Berg. Daniel Berg morreu, fez a parte dele, está no céu com Cristo. Essa é a sua igreja de hoje. Isso é hoje. Cada um tem que fazer a sua parte para que o nome de Jesus seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. É você, meu irmão. Não tem água, a culpa é sua. Ninguém se converte, a culpa é sua. Não tem ninguém para batizar, a culpa é sua. Se cada um vestir a carapuça e assumir e falar, não, eu fui crente, Jesus me salvou, me libertou, eu aprendi a palavra, eu estou na igreja, eu estou salvo, e eu tenho a obrigação de pelo menos ganhar uma alma para Jesus, a igreja vai ficar cheia. Aleluia. Já pensou se entrar em janeiro e cada crente resolver colocar no coração que vai ganhar uma alma até dezembro? Já pensou? Eu quero falar que ainda dá tempo. Tem 2 meses para frente para você ganhar uma alma ainda. Jejum uma hora e vai pregar. Nós temos quase 60 mil habitantes em Porto Ferreira. E os 60 mil, nós temos menos de 10 mil pessoas crentes. Nós não temos 10 mil pessoas crentes em Porto Ferreira. Não temos 10 mil pessoas crentes nessa cidade. Não temos 10 mil. Pra você ter uma ideia. Ainda sobra 50 mil pessoas vagando pela rua, drogados, bêbados e pessoas aí que visitam outros lugares. Está na hora da gente, já que se encheu da sarça, mostrar que valeu a pena Jesus ter falado conosco. Aleluia. Difícil não é ouvir a voz de Deus, difícil é pôr ele em prática.
Deus disse: Moisés, vem cá que eu vou te enviar de volta. Deus falou para Isaías: quem enviarei? E há de por nós. Deus falou para Jeremias: não diga que tu és uma criança. Jeremias capítulo 1: e vem, eu vou te enviar. Tudo que eu te disser, tu vai falar. Maravilhoso. Abre a tua boca e eu vou encher. Deus de glória. A Bíblia diz que Deus falou para Zacarias: Maravilhoso. irão ver quando eu restaurar essa cidade, que foi eu que te enviei. Recanto, diz em Malaquias 4:5: eis que eu vou enviar vou enviar o Elias, vou enviar um profeta na autoridade e no poder de Elias. O livro dos evangelhos começam dizendo, alguns evangelhos, que houve um homem enviado por Deus e seu nome era João. Aleluia. Jesus, logo para você começar a observar desde o começo, Deus chama dois, Deus chama Adão. Adão não dá certo. Deus pega Noé, Noé não dá certo. Deus chama Moisés, depois vem Josué, também não deu certo. Deus chama um rei, também não deu certo. Só de um deu certo. Quando chega o Novo Testamento, Deus falou: tá bom, se de um em um deu certo, eu vou chamar 12. Eu vou chamar 12, eu vou enviar de 12. Eu vou pegar 12 e vou enviar de 2 em 2. Porque é de 2 em 2 que a glória vem. É de 2 em 2 que a glória desce. Quando a glória aparece. Então aqui, Moisés recebe a revelação de Deus. E detalhe, aí ó, para você que está dizendo que o tempo acabou, estou cansado, já estou velhinho, estou ruim das pernas, estou ruim da coluna. Sabe quantos anos Moisés tinha aqui? Sabe quanto? 80. O velhão estava com 80 anos, enxuto. Pastor de cabra subindo no montanha com 80 anos, de cajado na mão, 80 anos. Deus fala com Moisés, ele estava com 80 anos agora. E ainda ia andar mais 40 no deserto. Ia viver mais 100, ainda tinha mais 40 anos de cajado, hein, meu irmão? Levanta a mão direita, levanta a mão direita. Tu ainda tem muito tempo para fazer a obra. Aleluia! Levanta a tua cabeça. Nossa, deixa Deus usar. Agora tem um negócio aí, tem um negócio aí que é interessante. Né? Tem pessoas que ele quer ser usado com tágio. Se eu não for lembrar, eu não vou ser usado. Só vou ser usado por casa. Irmão, eu fui umas 2 vezes que meu pastor retirar minha consagração. Há uns 5 anos atrás, eu procurei meu pastor para entregar minha carteira. Ele falou: aqui, ó, calma aqui. Esse negócio de ser pastor tem muita procuração para fazer a obra. É muito tentar, tem que respeitar aquilo, se eu não for pastor, eu tenho mais liberdade para fazer a obra de Deus. Se eu não for pastor, eu tenho mais liberdade para pregar, andar em alguns lugares, ir para alguns lugares, estar à noite em alguns lugares, porque eu não preciso dar satisfação para ninguém. No que diz respeito à postura do pastor, que depois o pastor não pode andar em qualquer lugar, tem que andar com 2, 3, tem que andar. E o caboclo, quando ele não tem vantagem, ele é louco, ele não tem macumba, ele vai no colégio, ele vai na faculdade, ele vai no hospital, e o pastor tem algumas obrigações que não dá, ele tem igreja, ele tem algumas coisas para fazer. Eu falei: está aqui minha carteira, e o pastor: não, meu filho, consagrei, está consagrado, dá Deus pulo, te vira, encontra um jeito, dá glória a Deus e vai, e levanta a cabeça e vai encarar esse deserto, e vai à frente, que Deus vai te dar vitória, querido. Não precisa de tarja para você fazer a obra de Deus. O teu galardão está no céu. Quem vai te dar a coroa, quem vai te dar galardão, não é uma tarja ministerial, é o poder de Deus, é a obra de Deus. Respeita o líder, respeita o pastor, pede orientação, faça daquele moço que foi para a beira do riacho cortar lenha, disse: eu vou cortar lenha, vamos cortar, o lugar aqui está pequeno, vamos cortar, vamos mudar esse negócio aqui. Mas alguém disse: vamos mudar, mas deixa o nosso pastor interceder por nós. Vem cá, pastor, acompanha nós aqui, acompanha. Mas na hora que o machado caiu, o pastor estava lá: ó Jesus, né? Faz o machado, volta de novo, faz o machado, volta de novo. O pastor sabia onde cortar o cabo, o pastor sabia a madeira certa para pegar, para trazer o véu de volta, para poder voltar de novo. Ei, querido, respeita quem tem para respeitar, mas faz a obra de Deus que está necessitando de você fazer alguma coisa para o Senhor. Aleluia! Pensa nisso. Moisés se enche do poder.
tinha saído da fugido. Era um assassino, todo mundo sabe, você correu. Mas quando eu voltar lá, que eu disser que o Senhor falou comigo, como é que o povo vai acreditar em mim? Eu só não fica tranquilo, diz para ele que eu sou o que sou. Sabe o que é isso? Mas como é que as pessoas... Eu vivia lá. Mostra para ele quem é Deus da tua vida. Aleluia. Mostra o tamanho do teu Deus, que Ele fez por você, que alguém vai entender que só Deus para fazer isso na sua vida. Só Deus para te manter de pé. Só Deus para te segurar. Só Deus para te dar a vitória que Ele tem te dado. Só Deus para segurar nas tuas mãos. Quantas vezes você já passou? Quantos problemas você já enfrentou? Quantas dificuldades você não enfrenta? Mas você está aqui nesta noite para glorificar a Deus. Você está aqui para adorar a Deus. Sabe o que significa? Que Deus está sendo na tua vida. Maravilhoso Deus, aleluia. Está sentindo? Você está sentindo? Está sentindo? Vocês estão aí ainda não? Aleluia. Eu quero te dar um pouco de esperança agora para quem está vivendo. Eu vou dar um pouco de esperança. Pastor! Está o quê? Eu estou orando há 10 anos para o meu esposo. E meu esposo não se converte. Irmã, tu está orando 10 anos para aquele infeliz? Ele não é crente ainda? Não, pastor. Há 10 anos? E ele continua vivo? Então é Deus. Então é Deus que está guardando. Porque não é crente, pega, faz o que faz. Está vivo ainda? É Deus que está guardando. Deus está ouvindo as orações. Aleluia. Pastor, faz 5 anos que eu orando meu filho não se converte. E ele fazendo o que ele está fazendo, continua vivo? Continua. Então é Deus que está sustentando a vida dele. Aleluia. É Deus. Sabe você se alegrar nessa noite? Começa a oração pelo lado positivo. Pastor, estou orando há 10 anos com fulano e ele não vem para a igreja, não se converte. Se converte não, mas está vivo ainda? Tá. Então o nome de Deus é Maravilhoso Deus. começa a entender as coisas por esse lado. Pastor, faz 10 anos que eu estou orando. Buscando Deus, Deus prometeu e a promessa não cumpriu ainda. Irmão, tu faz 10 anos que está de pé e ainda continua acreditando na promessa? Tu tem fé 10 anos nessa promessa, irmão? Levante a mão, tu é bem-aventurado, tu é crente há 10 anos! Aleluia. Já vieram para a fé, já te desviaram, porque não creram, e tu continua 10 anos crendo. Estou crendo, vai acontecer. Eu estou crendo, vai acontecer. Senhor, porque Deus está no controle da tua vida. Maravilhoso Deus. Te alegra. É sinal que a sarça que te tocou um dia está fazendo efeito até hoje. A visão da sarça ainda está quente até hoje na tua vida. Os anos passaram. Só de período sem Deus falar, sem ter visão, foi mais de 430 anos. 430. Ajude esse povo aí. E um dia um moço cheio do Espírito Santo pregando, disse: certo dia, Moisés, pastoreando as ovelhas do seu sangue. Olha, quase 3 mil anos. Alguém disse: Moisés, pastoreando as ovelhas do seu sogro, teve um encontro numa sarça com Deus. Eu quero ministrar um negócio interessante que o Senhor acaba de... Chegou um e-mail lá do céu agora. Acaba de chegar um e-mail do céu aqui agora. Chegou um e-mail do céu. É do céu que chegou esse negócio. Você glorifica a Deus por ele? Glória a Deus. Levanta a mão direita assim. E segura aí. Qual era a possibilidade de Moisés se encontrar com Deus naquele deserto? Era uma possibilidade? Nenhuma. Era impossível, talvez fosse inesperado. É assim que Deus vai agir na sua vida. É o inesperado. Você
está esperando, Deus vai usar alguém que você não espera. Deus vai abrir uma porta que você não espera. Deus vai falar de coisas de forma que você não espera. Deus vai fazer coisas inesperadas por você. Basta você abrir seu coração. O inesperado de Deus vai acontecer na sua vida, porque Ele é Deus e tu ainda serve a Ele. Maravilhoso Deus! Tem coisa que Ele não entende. Estou encerrando, 3 minutinhos. Teve um dia que eu fui na igreja, um grande pregador me mostrando, eu falei, opa, esse camarada abusado demais, é hoje. E fiquei no culto, fala Jesus, e deu a hora e fala Jesus. O cara começou a pregar, eu fala Jesus. Ele profetizava na direita, profetizava na esquerda, profetizava na frente, profetizava para quem estava na retaguarda, e eu falo Jesus, agora é minha vez, agora está chegando, acabou passando. E acabou o culto nada. Tribulação. Aí fui saindo do culto. Fui passando na porta da igreja. Tinha um velhinho que a gravata dele estava assim, caixa para um lado, a mesa toda desbotada, toda suja, aquela tribulação. O velhinho era porteiro. Fui passando, o velhinho catando o meu braço, olhou para mim e disse: "Tu queria que eu falasse contigo, não?" Eu falo como eu quero, viu? E uso quem eu quero. Aleluia. Não uso quem você quer, eu uso quem eu quero. E as lágrimas começaram a descer na massa, naquele dia. Se alegra, porque Deus tem algo inesperado para acontecer na sua vida. Quem sabe o Senhor ainda a tua vida vai dar guinada. Talvez é no deserto que você está, nesse mundo perigoso que você está cheio de perna, onde você só vê animais, não vê mais nada, parece que ninguém está ao teu redor, mas a voz de Deus vai bradar. Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a dizer que Moisés teve um encontro com Deus. Olha o tempo que ele passou. Alguém um dia vai ser tocado por tua fé. Você não vai, talvez você não conheça, talvez você nem imagine, mas alguém um dia vai ser tocado por tua fé. Alguém vai dizer: olha, um dia fulano e tal. Quantas vezes estamos hoje aqui, irmãos? Às vezes começamos a ler um livro, ouvimos a história de John Wesley e somos impactados pela mensagem de John Wesley ainda hoje. Quem não já ouviu aqui a história de Carlos Finney? Que um dia Carlos Finney entra numa tecelagem e começa a passar no meio daquelas máquinas, e onde Carlos Finney passava, aquele advogado cheio de Deus, aonde ele passava, as pessoas estavam trabalhando, começavam a se tremer e chorar, e daqui a pouco o gerente estava no escritório, observou que o barulho das máquinas ficou diferente. Quando ele saiu, estava aquele monte de gente parando. Quando ele olhou, disse: o que aconteceu? Disse: aquele homem, aonde ele passa, o povo começa a chorar e tremer. Aí disse: quem é o senhor Carlos Finney? O pastor Carlos Finney, o dono da fábrica, falou assim: para tudo, com esse homem aqui não dá para trabalhar. Quer que você veio aqui me ouvir falar de Jesus? Então prega, meu filho, prega, porque se todo mundo estiver aqui, a gente não consegue trabalhar, porque a presença de Deus é grande. Maravilhoso Deus! Se coloque em uma posição para que a sarça de Deus possa te pegar. Se coloque na posição, escuta a voz de Deus. Fica de pé comigo nesta noite, aleluia. Você conseguiu entender alguma coisa nesta noite? Amém. Conseguiu entender alguma coisa nesta noite? Entenda que o plano de Deus talvez fosse Moisés assumir o trono. Estava tudo certo. Filho de um escravo, que é adotado como neto do rei, estava para assumir o trono. Mas também foi um processo de Deus, o mesmo processo que Deus teve com José, Deus teve com Moisés. Mas Moisés se precipitou, igual o companheiro lá no Jardim Neto, perdeu a bênção dele. Perdeu a bênção dele. Ele nem sabe ainda que ele perdeu. Eu vou dar uma notícia para ele, eu que perdi. Quando que eu falar: sabe aquele dia? Não sabe, mas a areia soprou, o vento soprou na areia, tirou a areia de lugar e mostrou alguns defuntos que estavam enterrados lá. Tinha algumas coisas podres lá que precisavam ser curadas, mostrou alguma coisa.
Vai para o deserto, tira 40 anos lá no deserto, a sarça de Deus vai falar com você na sarça. Escuta, gente, quando você aprender a escutar a sarça falar, as sarças são melhores. É o pastor. Ninguém dá valor para o pastor, não, irmão. Família do pastor? O pastor vai criticar e apontar, diz que a família do pastor tem. Diz que a esposa do pastor é uma alma, diz que a esposa do pastor, filho do pastor, filhos, família. Todo mundo critica. Mas quem vai dar um abraço? Quem já chegou na casa do pastor? Ninguém nunca foi na minha casa e falou, pastor, eu vim aqui fazer uma oração para o senhor. Agora, não, você não sabe a alegria que o pastor fala, chega, se um membro falar, chega na casa dele e fala assim, pastor, eu senti que eu vim fazer uma oração aqui na sua casa. Por que não, pastor? Eu vim fazer uma oração. Eu quero abençoar o senhor com uma oração. Irmão, isso é tremendo, aprenda isso, aprenda isso. Aprenda isso. Não vai na casa do pastor só quando tem festa, não. Não vai na casa do pastor só final de ano, não. Não vai na casa do pastor só levar problema, não. Aleluia. Nós ouvimos aqui do pastor Carlos José, quem tem azeite dá descanso aos outros. Dá descanso. Vá às vezes na casa do pastor fazer uma oração. Uma irmã vai na casa do pastor fazer uma oração pela esposa, acalmar o coração. Irmão, nós passamos aflições. Nós passamos aflições. Eu, como pastor, eu passo aflição na minha congregação, porque às vezes eu estou tentando colocar uma coisa na cabeça dos membros da minha congregação. Eu estou falando para o cara vir com oração, porque é coisa boa, o cara está ficando bravo comigo. Porque eu estou cobrando dele para ele primeiro melhorar. Eu estou falando, rapaz, eu ando bonitinho, não, eu quero andar torto. Fazer o quê? A gente sofre. Eu disse na minha congregação esse dia, irmão, eu disse domingo. Quando o rapaz lá, estou falando, meu filho, se tu gostar, eu sou pastor da igreja. Há uma diferença entre pastor e dirigente de culto. Eu não sou dirigente de culto, eu sou pastor. Por isso que eu tenho culto de ensino na minha congregação. Por isso que eu dou estudo na minha congregação. Por isso que eu estou fazendo teologia na minha congregação. Porque eu sou pastor. Agora, se eu fosse dirigente, irmão, eu estava nem aí para ensino. Quem quiser ir para a sede, eu ensino para quem quiser ir. Comecei. Chegava aqui, dirigia o culto. Eu não cobrava de ninguém, eu sou dirigente de culto. Eu disse na minha congregação, se você gostar, eu sou pastor. Se você não gostar, eu vou continuar sendo pastor. Eu compro briga com você, mas não compro briga com ele. Aleluia. De jeito nenhum. Porque se eu for para briga com ele, você não me defende, não. Agora, se você for para briga comigo, ele vai me defender. Aleluia. Eu prefiro ficar do lado dele e ver você todo mundo comigo uma semana, no meio da vez. Mas daqui a pouco a ser de Jeová vai descer sobre sua vida. Porque enquanto na minha congregação os membros estiverem debaixo da minha tutela, um cara feio ou não comigo, eu tenho o poder da bênção. Eu tenho o poder da bênção. Pode olhar para mim e achar que eu não sou homem de Deus, mas eu tenho o poder de abençoar. Se você não crê, meu irmão, não tem problema, mas a Bíblia diz que eu tenho o poder de abençoar. Eu fui construído como homem de Deus sobre o lugar. Então, como homem de Deus sobre o lugar, eu tenho responsabilidade sobre o lugar. A cobrança vem sobre mim, o cajado vem sobre mim, mas também eu tenho o poder de orar e Jesus curar, o poder de orar e Jesus abençoar. Eu tenho o poder de abençoar a vida dos meus membros. Ele pode estar na miséria, cair, destruindo na lama, devendo até os cascos. Se eu olhar, se eu chegar nele e falar assim, eu te abençoo. Em nome de Jesus, tenho certeza. Se ele se controlar, a vida dele muda. Porque eu tenho o poder de abençoar. Você quer a bênção do pastor? Você quer a bênção do pastor? Quer a bênção do pastor? Você quer a bênção do pastor? Fique esperto. Fique esperto. Ó, você tem que identificar com quem está a bênção. Identifica com quem está o milagre. Identifica quem é que tem poder de abençoar e chega junto. Eu não sei se você já leu 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo quase, eu acho que é 20. Quem é que estava assim com ele? Não era Eliseu não, mano. Não era Eliseu que estava assim com ele, não, era Geazi. A mulher sunamita só foi abençoada. Todo mundo fala da bênção só do filho, mas ninguém fala da bênção da restituição da terra. Ela passou 10 anos fora, 27 anos depois. 14 anos depois que o menino nasceu, que o menino que ela foi embora, que é o que houve fogo na terra, 14 anos depois, quando ela voltou, ela só recebeu a terra, porque o servo de Eliseu estava assim com ele. Quem tinha a bênção? O rei. Quem tinha o testemunho? Geazi.
Quando ela chegou desesperada, ela falou, minha terra, minha terra. A Bíblia diz que Geazi estava acabando de contar a história do milagre para o rei. Quando a mulher entrou com o menino. Aí Geazi diz, rei, esta é a mulher e este é o menino. Aí o rei disse, conta a história, deixa eu ver se bate. A mulher contou, bateu, o rei disse, restitui tudo, restitui tudo, restitui tudo, restitui tudo. Aleluia! Identifica com quem está a bênção, e você nunca mais vai ter dor de cabeça. Esse é o segredo. Identifica com quem está a bênção, que nunca mais você vai ter dor de cabeça. Na garrafa de café tem o quê? Suco? Café. Na geladeira você sabe que tem água gelada? Você vai buscar água gelada no pote? Não, é frio, mas não é gelado. Identifica onde está a bênção, irmão. Identifica onde está a bênção. Identifica onde está a bênção. No teu guarda-roupa vai estar o feijão? Não, vai estar roupa. Identifica onde está a bênção. Não troca o negócio, não. Tem gente que vai no guarda-roupa buscar feijão. E vai no armário buscar roupa. Aí não vai dar, não, meu irmão. Não tem jeito, não. Vai na garrafa de café buscar suco e cai na geladeira buscar o café. Aí não vai receber, não. Identifica onde está o milagre, que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Aí Deus disse para Moisés, tu vai. É um segredo que tu vai. Mas quando tu voltar nesse monte, tu vai me sacrificar e adorar o meu nome aqui. Vai e volta para cá. Quando chegar aqui com o meu povo, tu vai adorar aqui, porque é aqui que eu falei com você. Você entendeu o negócio? Você entendeu? Você quer que Deus abra mais sua mente? Que Deus abra mais sua visão? Dá um passo aqui na frente que eu quero orar com você. Você não entendeu não? Ó. Entendeu não? Olha o poder da pessoa. Nesta noite aqui, ó. Aqui nesta noite. Outro dia é com aquele camarada ali, mas hoje é comigo. Hoje o poder está aqui, ó. Outro dia qualquer com ele, outro dia na semana, outro dia com ele, mas hoje é comigo, o negócio está aqui, ó. Mas pastor, o senhor está ousado hoje? Não, eu estou feio, você não viu nada ainda. Vou ficar mais daqui para frente, você não viu nada. Você vai ver as brigas que eu vou comprar. Eu estou entendendo, né? Está chegando um negócio, eu estou entendendo um negócio tão bonito do céu, irmão. Aleluia, está tomando a minha alma, você nem imagina, aleluia. Você quer vitória para a sua família? Entenda o milagre de Deus na sua casa. Se quer o milagre da sua família, reconheça o que Deus é para você. Quer o milagre da sua família, reconheça o que Deus já tem feito por você. Tem um reconhecimento nesta noite. Confessa a Ele nesta noite que sem Ele você não é nada, que só terá vitória se algo maior acontecer na sua vida. Aleluia. Não fica brigando contra a videira, não. Se une a videira, porque é da videira que vai vir alegria e fruto para esse galho que você é. Maravilhoso Deus. Seja quebrado, frágil, que se não for a glória de Deus, ou se não for a glória de Deus, ora, diga Israel, se não for o Senhor, quando os inimigos se levantaram contra nós, teremos engolido vivo, mas olha de Israel, o Senhor estava conosco. Senhor Deus, mesma oração que Eliseu orou para o servo, eu faço nesta noite. Abre os olhos dos teus filhos para entender o milagre. Abre o entendimento da tua igreja para que eles compreendam. Para que eles compreendam o que o Senhor está fazendo, a proteção que o Senhor tem dado, o livramento que o Senhor tem dado, os milagres que o Senhor tem dado, a providência que o Senhor tem dado, a bênção que o Senhor tem dado, o favor que o Senhor tem ministrado.